Olá, galerinha do quarto ano, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Fernanda Coelho e hoje nós teremos aula de História. Estudaremos o capítulo 5, que vai da página 70 à página 83, que fala sobre as transformações culturais e sociais. Lembrando que vocês podem acompanhar as aulas através do livro comum de vocês ou acessar a plataforma SAIS e utilizar o livro virtual. Ok? Vamos lá? Capítulo 5. As transformações sociais e culturais. Nós somos seres sociais, ou seja, estamos em constante interação com outras pessoas de várias idades durante os diversos momentos de nossa vida. Essa característica acompanha a espécie humana desde sua origem, há milhares de anos. Os grupos, no entanto, são diferentes, possuem hábitos e costumes que são construídos e que vão se transformando ao longo do tempo. Esses são alguns dos temas que estudaremos nesse capítulo. A vida em sociedade. Chamamos de sociedade o conjunto de pessoas que convivem de forma organizada em determinado espaço e que compartilham hábitos, costumes e valores. Um aspecto fundamental da vida em sociedade é a organização. Para isso, os grupos sociais, ao longo do tempo, vão estabelecendo regras de convivência que devem ser seguidas por todos. Pense, por exemplo, nas regras de trânsito. Elas existem para organizar a convivência e garantir a segurança dos pedestres e das pessoas que estão nos veículos. Os hábitos e os costumes. Os hábitos e os costumes que caracterizam uma sociedade são transmitidos de geração em geração. No Brasil, um dos hábitos que faz parte do cotidiano de muitas pessoas é o de jogar futebol. As sociedades mudam ao longo do tempo e muitos hábitos e costumes também se transformam ou deixam de existir. Um hábito que tem se tornado cada vez menos comum é o de usar o telefone público para se comunicar. Esse hábito começou a mudar quando um número cada vez maior de pessoas passou a ter telefone em casa. Mais tarde, com o surgimento e a popularização do celular, os telefones públicos passaram a ser ainda menos utilizados. Fazendo história. Algumas expressões se repetem nos livros e textos de história, como ao longo do tempo, ao longo dos anos, com o passar do tempo, naquele período, atualmente, transformações, permanências. Esses são termos utilizados dentro de história para se referir a uma determinada época, a um determinado tempo, período, por exemplo. Essas expressões indicam uma forma de olhar e de analisar determinada sociedade em um período temporal, ou seja, em um tempo determinado, que pode ser um ano, um século e assim por diante. Aprender a olhar os acontecimentos e as populações historicamente significa localizá-los no tempo e no espaço em que viveram, identificar suas características a partir daquele momento da história e perceber como e o que se modificou e o que permanece semelhante ou igual até os dias de hoje. Isso recebe o nome de mudanças e permanências, e elas ocorrem ao longo dos anos por meio das ações humanas. Observe as transformações provocadas pela ação humana, vendo o antes e o depois do Largo do Campo Grande, uma praça localizada em Salvador, na Bahia. Note, por exemplo, o bonde com tração animal e as vestimentas mostradas na imagem de 1895. E perceba que o modo de se locomover e de se vestir mudaram ao longo do tempo. Se vocês perceberem, é uma foto que representa o mesmo lugar, mas em épocas diferentes. Vocês, através da visualização das fotos, conseguem perceber coisas que se modificaram na paisagem e coisas que permanecem iguais. Então, vocês vão observar aí com bastante atenção, vocês vão ver que daquele tempo para o tempo atual, a principal mudança ali é o tipo de transporte, né? Que, como o texto mesmo fala, as pessoas utilizavam um meio de transporte com tração animal, hoje a gente já não utiliza mais isso, e também as vestimentas das pessoas vêm se modificando. O que é cultura? Na abertura deste capítulo, vimos uma foto de uma quadrilha
Dança realizada nas festas juninas, uma celebração típica da cultura brasileira. Você sabe o que significa a palavra cultura? Chamamos de cultura o conjunto de conhecimentos, formas de expressão, tradições e modos de vida de um povo ou sociedade. O carnaval, por exemplo, também é um dos elementos que compõem a cultura brasileira. Muitas vezes achamos que apenas manifestações artísticas, como as músicas e as danças, constituem a cultura de um povo. Tais manifestações são importantes elementos culturais, mas não podemos nos esquecer de outras expressões que fazem parte do nosso dia a dia, como os hábitos alimentares, as vestimentas, o idioma que falamos e até a forma como nossa família se organiza. O feijão e o arroz e a diversidade regional. Embora sejam um símbolo da cultura nacional, existem muitas variações no preparo do arroz e do feijão, dependendo da região do país. Essa variação revela a diversidade cultural do Brasil. Conheça a seguir alguns pratos que têm esses alimentos como principal ingrediente. Vamos lá. O baião de dois, prato feito com arroz, feijão de corda, que é uma espécie de feijão com a coloração mais clara, queijo coalho e diversos temperos como cebola, coentro e pimenta. O baião de dois é típico da região Nordeste. O feijão tropeiro, prato feito com feijão carioca, que é o de coloração mais marrom e o mais consumido no Brasil, farinha de mandioca, torresmo e linguiça, ovos e temperos como cebola e alho. Esse prato é típico das regiões Sudeste e Centro-Oeste. Arroz carreteiro, prato feito com arroz, carne seca, linguiça e temperos como alho e cebola, tomate e salsa. Esse prato é típico da região Sul. Então, galerinha, a gente percebe aí que apesar do arroz e do feijão ser um prato tipicamente brasileiro, existem variações desse prato, do arroz e do feijão, e a gente consegue perceber isso em algumas regiões do país, que tem dentro de sua cultura a variação desses pratos. Vamos lá, cultura brasileira, na página 79. A cultura de um povo é construída ao longo do tempo. A identidade cultural do Brasil, por exemplo, formou-se a partir dos diversos povos que por aqui passaram e deixaram seus valores, hábitos e tradições. Vejam os exemplos e as imagens a seguir. O milho é um alimento que faz parte da alimentação do brasileiro. O hábito de comer milho é uma herança dos povos indígenas que habitavam o Brasil antes da chegada dos portugueses e que ainda hoje faz parte do nosso dia a dia. O idioma. O idioma oficial do Brasil é a língua portuguesa. É uma herança deixada pelos portugueses que em 1500 chegaram às terras que hoje correspondem ao Brasil. O samba. Considerado um dos principais estilos musicais e de dança do Brasil, o samba nasceu a partir das heranças culturais trazidas pelos povos africanos. Para lembrar, galerinha, que estudamos no capítulo 5. Este capítulo tratou de questões muito importantes para os seres humanos, a vida em sociedade e a construção da identidade cultural. Os seres humanos são seres sociais, ou seja, interagem o tempo todo uns com os outros. As sociedades apresentam mudanças e permanência ao longo do tempo. Os grupos humanos produzem cultura, cada um de acordo com os seus costumes, necessidades e regiões que habitam. Bom, é isso, galerinha. Espero que vocês tenham gostado da nossa aula. Gostaria de pedir que vocês continuem estudando, que acessem a plataforma SAIS e façam as tarefas online, que assistam às nossas videoaulas que a gente estará postando posteriormente sobre os próximos capítulos. E gostaria de deixar aqui um forte beijo para todos e estamos juntos nessa. Até a próxima!